Começamos? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do mapa da FUVEST. E hoje, o que nós vamos fazer? Bom, você já viu pelo título, nós vamos estudar o que? Meiose. E por que meiose é muito interessante? Pelo seguinte, nós estamos vindo, né, da parte de divisão celular, e nós acabamos de ver a questão da mitose. E qual que é a ideia da mitose? A mitose é uma divisão que eu chamo de equacional, ou seja, o número de cromossomos da célula-mãe é igual ao número de cromossomos das duas células filhas geradas. E por que isso é fundamental? Pelo seguinte, você viu lá que no caso da mitose, o que acontece? Eu estou produzindo células somáticas, células que formam nosso corpo, não são células sexuais, como vai acontecer aqui na meiose. E nossas células, elas têm o quê? 46 cromossomos, certo? Então, quando eu falo de mitose, que foi nossa primeira aula, o que nós vimos? Na mitose, eu tenho uma célula gerando duas novas células, células filhas, com o mesmo número de cromossomos. E por isso eu falo que a mitose é uma divisão equacional. Uma divisão onde o número de cromossomos se mantém. E isso é fundamental, porque imagina, por exemplo, você sofreu um machucado, isso aqui é um exemplo já manjado, mas funciona. Quando você vai e rala tua mão, por exemplo, e aí você vai e rala, eh, e rala tua mão e aí faz aquela casquinha. Por que tá fazendo aquilo? Porque tá repondo as células que você perdeu. Só que imagina, se essas células que estão sendo produzidas tivessem um número diferente de cromossomo, seria uma aberração. Então eu sempre preciso fazer o quê? Fazer a manutenção na carga cromossômica. E certo, qual que era a ideia? A ideia lá da mitose, como eu tenho uma quantidade de cromossomos? Eu tenho 46 cromossomos, 23 pares, né? Tá, se eu tenho essa quantidade de cromossomos, 46 cromossomos, como que eu divido 46 cromossomos em duas novas células com a mesma quantidade? Eu tenho 46. Como que eu dou 46 cromossomos para cada célula? A única forma é o quê? Eu multiplico a quantidade de cromossomo e aí depois eu divido. Então, por exemplo, assim, imagine que eu tenho 10 balas e eu quero dividir para duas pessoas e eu quero dar 10 balas para cada pessoa. Não tem como eu pegar essa quantidade inicial de 10 balas e dividir para duas pessoas, cada uma com 10. Eu tenho que fazer o quê? Primeiro eu duplico essa quantidade, então eu fico com 20 e eu divido para duas pessoas, aí cada uma fica com 10, fica tudo certinho. E a mesma ideia acontece com a célula. Por isso que a gente viu o quê? Que acontece o seguinte, eu tenho aquele período da intérfase, que é o quê? O período G1, o S e o período G2. E S é a fase da intérfase onde eu tenho a duplicação do material genético, certo? E aí, quando eu duplico, então, o material genético, as células ficam com a mesma quantidade. E, ó, eu já vou abrir a tela, tá? Mostrando o material aqui, a gente vai fazer exercício, mas eu tô querendo começar dessa forma essa aula para você vir recapitulando para não ficar algo engessado, sabe? Algo para que fique algo mais fluido. Tá, então essa é a minha lógica. Eu duplico e aí eu consigo distribuir igualmente. Mas a meiose, ela vai ter uma caminhada um pouco diferente aí. Pelo seguinte, a meiose, diferente do que ocorre lá na mitose, ela não é responsável pela produção de células somáticas, de células do corpo humano. O que a minha meiose está preocupada é fazer o quê? Produzir gametas. O que são gametas? São células sexuais. O espermatozoide e o óvulo. E aí o que acontece? Na meiose, como eu vou formar células sexuais, eu preciso formar células haploides. Por quê? Como que você tem 46 cromossomos? Você recebe 23 cromossomos do seu pai e 23 cromossomos da sua mãe. Tá. Então, se eu tenho uma célula de 46 cromossomos, eu preciso fazer com que ela produza células com 23 cromossomos. Ah, legal. Então, é diferente da mitose, eu preciso agora reduzir na metade. Pensa comigo, como que eu faço para reduzir na metade a quantidade de cromossomos? A meiose faz o seguinte, ela duplica uma vez o seu material genético, ela passa por intérfase igual aconteceu lá na mitose, fase G1, fase S, de síntese e duplicação do material genético, e a fase G2. Então na meiose eu também duplico a quantidade de DNA. Só que qual que é a questão? Eu dupliquei. Aí você fala, putz, mas se eu duplicar e dividir, não vai ficar com a mesma quantidade de cromossomos, igual na mitose? Não, porque tem uma diferença. Na mitose, eu duplico o material e eu divido uma vez.
Ah, beleza, você lembra na anáfase que tem a separação das cromátides irmãs? Ah, legal. Já na meiose, o que acontece? Eu duplico uma vez, só que eu vou dividir duas vezes. Então, eu pego, duplico o material genético, mas eu divido duas vezes. Aí eu formo o quê? 4 células filhas, cada uma com metade da minha carga cromossômica. E aí, então, 23 cromossomos, eu formo células haploides. Então essa tá uma diferença bem legal entre mitose e meiose. Mas o que que é legal? Por que que a gente sempre estuda meiose depois de mitose? Porque a meiose, ela, o que eu falei para você? Ela vai dividir duas vezes o material genético. Então a meiose ela é dividida em dois grandes blocos, meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 é dividida em 4 fases: prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Você fala, opa, prófase, metáfase, anáfase, telófase? É o quê? São as fases, o mesmo nome das fases da mitose, sim. Então, as divisões, a meiose 1, ela acontece o quê? De modo semelhante com a mitose. Na verdade, a meiose 2. A meiose 1 tem uma diferença bem importante, mas a meiose 2, que é a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, é muito igual à mitose. Então você vai conseguir pegar tudo aquilo que você já aprendeu e você vai perceber que você vai sacar muito mais rápido, tá? Vão ter alguns detalhes, obviamente, com questão de variabilidade. Nós vamos ver um novo tema aqui, que é um tema chamado de crossing over, que vai ser responsável pela diferenciação. Por exemplo, assim, se você tiver irmão, pô, você e seu irmão, vocês vieram do mesmo pai e da mesma mãe. Como que vocês são diferentes? Se ele recebeu 23 cromossomos do seu pai e 23 da sua mãe, e você também recebeu 23 do seu pai e 23 da sua mãe, como que tem essa variabilidade? Por que que vocês são semelhantes, mas são diferentes? A gente vai ver tudo isso aqui na meiose. Então, quis dar esse background aí para você ficar tipo, beleza, eu vou conseguir contextualizar muito. E você vai perceber que, de verdade, entender meiose não é nada difícil, tá? Então você tá vendo aqui na tela um conceito geral ali. Tá vendo meiose, e aí você tá vendo meiose 1 e meiose 2, certo? Então a meiose 1, eu chamo ela do quê? De reducional, e a meiose 2 eu chamo de equacional. Por que que eu chamo a meiose 1 de reducional? Porque na meiose 1, eu vou ter o quê? Uma célula 2N formando o quê? Duas células N. Isso é na meiose 1. Então, como eu reduzo pela metade a carga cromossômica, eu chamo a meiose 1 de reducional. E aí, o que que vai acontecer? Depois disso, eu vou ter a meiose 2. E você tá vendo que eu tô marcando a meiose 2 equacional pelo seguinte, ó. Eu tive aqui a meiose 1. Então, qual que é o cerne da meiose 1? Peguei uma célula diploide 2N e formei duas novas célulazinhas, tá? Isso é meiose 1. E o que que vai ser a meiose 2? Cada uma dessas células geradas vão sofrer de novo divisão celular. Ah, legal. Só que aí, ó, cada célula haploide, ela gera o quê? Células haploides. Não tem como uma célula haploide gerar uma célula menor do que ela. Então, calma aí, se a meiose 1, ela é isso daqui, ó. Ela é uma célula 2N formando duas células N. Já a meiose 2 é o quê? Quando cada uma dessas células gera novas células. E no final eu tenho o quê? Um saldo de 4 células, certo? Só que aqui eu conservei a carga cromossômica. Uma célula N formou duas células 2N. Uma célula N formou duas células N. Então, por isso que eu falo que a minha meiose 2, que é esse processo aqui, é chamado de equacional, porque eu conservo a minha carga cromossômica. Tá? Eu gostei desse esqueminha aqui. Eu só vou melhorar um pouquinho aqui para ficar mais bonitinho para você. Então aqui, ó. Aqui eu tenho a meiose 2. Então é por isso que você tem a meiose 1 como reducional, reduz a carga cromossômica pela metade, e a meiose 2 que é equacional. Pô, legal isso daqui, tá? E aí, ó, o que acontece? A meiose 1 é dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. A
Meiose 2 é dividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, tá? Então, beleza. E aqui o cerne, né? No final, eu vou ter uma célula diploide, 2N, formando 4 células haploides, tá? Beleza. E aí, qual que é o cerne? O cerne é o seguinte: da mesma forma que acontece lá na mitose, quando eu falo de ciclo celular, eu estou falando do período da intérfase e da meiose propriamente dita. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Sabe aquilo que a gente viu na intérfase? A intérfase é dividida no período G1, no período S, no período G2, ponto de checagem, período S, o período de duplicação do material genético. A intérfase vai acontecer exatamente igual você viu lá na aula de mitose. Então, não me lembro. É muito importante que você tenha muito fresco na sua memória como acontece a mitose, porque aqui é uma continuação, basicamente. Tá, legal. E aí, nós vamos entrar para, de fato, o que é a meiose. Tá. A meiose. Vamos começar então com a meiose 1. A meiose 1, você sabe que ela é um processo que reducional. Reducional. Então a meiose 1, ela vai dividir a carga cromossômica. A minha ideia é o seguinte, eu tenho uma célula 2N formando duas células filhas. Duas células filhas N, tá? Legal. E aí a meiose 1 dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Vamos lá, vamos entender. A meiose 1, então, vamos falar da prófase 1. Na prófase 1, eu tenho o quê? Esquece aqui de cima, tá? Vamos só focar aqui de baixo, depois a gente fala aqui em cima. Eu tenho o quê? A condensação dos cromossomos. Isso acontece também na prófase da mitose. Por que os cromossomos, eles se condensam? Pelo seguinte, como na troca, como na duplicação do material, na duplicação celular, eu vou ter muita movimentação de material genético, o melhor é que eles estejam mais condensados, porque fica menor a chance de eu perder trechos do meu material genético, certo? Então eu tenho condensação dos cromossomos, eu tenho que a fragmentação na carioteca, ela começa a sumir. Por quê? Como que eu vou movimentar o meu material genético? Você se lembra que eu preciso colocar depois lá na anáfase, em polos opostos, os meus cromossomos? Como que eu vou fazer isso? Eu tenho uma carioteca impedindo essa movimentação. Então, por isso que eu tenho a fragmentação da carioteca e o movimento dos centrosomos. Os centrosomos começam a migrar para os polos, porque eles vão formar as fibras de fuso que vão se unir lá no centrômero do cromossomo, tá? Tudo isso é um remember da aula de mitose também. O que acontece aqui na meiose 1 que é fundamental, e eu até coloquei um esqueminha aqui, é o processo, só verificando se tinha colocado mesmo, é o processo de crossing over. Crossing over, ele é exclusivo da meiose, tá? Exclusivo da meiose. E qual que vai ser a ideia? O crossing over acontece na prófase 1, importante saber quando ele acontece. E ele vai ser o quê? A troca de pedaços entre cromossomos homólogos. E por que vai ser importante acontecer o crossing over? Porque com o crossing over eu tenho o quê? Um aumento na minha variabilidade genética. É por isso que você e seus irmãos, vocês têm alguns traços semelhantes, obviamente, mas vocês têm muitas características diferentes, justamente por essa variabilidade. Então, bora entender como acontece esse crossing over, lembrando que ele acontece na prófase 1. Acontece o seguinte, eu tenho... foca... Esse aqui esquece, tá? Foca só nisso. Eu tenho esses dois cromossomos homólogos, que eu fiz de preto e de vermelho. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos que têm o mesmo tamanho, o centrômero na mesma posição, e tem os alelos, o que? São genes na mesma posição em cromossomos homólogos, e que determinam a mesma característica. Então, por exemplo, aqui, tanto esse gene azão quanto esse azinho aqui, eles determinam, por exemplo, a cor do cabelo. Só que vamos supor, por exemplo, que esse azão determina cabelo preto e esse aqui determina cabelo loiro, tá? Beleza. Então, o que acontece? Na prófase 1, eu tenho o quê? Na meiose, né? Prófase 1, eu tenho os cromossomos homólogos em paralelo, um do lado do outro. Então, eu tenho eles aqui, bonitinho. Aí o que acontece?
Você percebe que agora eles se aproximaram, ó, o cromossomo preto e o vermelho se aproximaram? E aí, ó, eu quero que você perceba o seguinte, ó. Eu tenho essa cromate de irmã do vermelho passando aqui para o preto, e essa cromate desse trecho aqui dela, do cromossomo preto, passando para o vermelho. Eu tenho a troca, ó, essa parte aqui do cromossomo vermelho, que eu tô riscando aqui, ó, vai passar para esse cromossomo aqui, que eu coloquei de preto. E esse trechinho aqui, essa perninha do cromossomo preto vai passar para o vermelho. Eu tenho uma troca de pedaços. Então, como que fica, ó? Esse cromossomo aqui, ó, ele não era um gene azão, um alelo azão, agora tá um azinho. Por quê? Esse azinho, ele trocou com o cromossomo vermelho. Ah, legal. E esse gene aqui azão? Pô, o cromossomo vermelho não tinha esse gene azão. Ele tinha esse alelo azão. Ele tinha o alelo azinho. E de onde que veio esse azão? Ele trocou com outro cromossomo homólogo. Então, um crossing over nada mais é do que uma troca de pedaços entre cromossomos homólogos, tá? E todas essas etapas aqui de troca de material genético, de cálculo de tipos de cromossomos, de gametas formados, a gente vai fazer esse estudo lá para frente nas aulas de genética, tá? Mas é muito importante que você domine sempre essa questão, tá? Então, o crossing over nada mais é do que essa troca de pedaços entre cromossomos homólogos, tá? Bom, interessante. Então, aconteceu isso daqui onde? Lá na paráfase 1. Acontece o pareamento dos homólogos para que tenha o crossing over. Certo? Então, você já entendeu a paráfase 1. Lembrando sempre que nós estamos o quê? Em uma meiose 1, que é reducional. Eu vou dividir ao meio a minha carga cromossômica. Legal. Aí o que é muito interessante aqui? Eu tenho o quê? A prófase 1, depois da prófase vem a metáfase. Então, metáfase 1. A metáfase da meiose 1. O que eu tenho aqui? Lembra que ela é reducional. Ela é reducional. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu quero que você faça um remember do seguinte, ó, porque isso aqui é muito importante. Eu não sei se você se lembra, eu espero que você se lembre. Coloca só isso daqui, ó. Deixa eu ver se minha imagem tá em cima. Não, não tá em cima. Isso daqui é o quê? A metáfase na mitose. Na mitose eu tinha essa metáfase. Ó, como é a metáfase na mitose. Na mitose eu tinha essa metáfase. Eu tinha o quê? Um cromossomo debaixo do outro. Um cromossomo debaixo do outro. E daí na anáfase eu tenho encurtamento das fibras difuso e eu tenho a separação das cromátides irmãs. E aí o que acontece? Eu tenho quantos cromossomos? Eu tenho 3 cromossomos. Ah, aí eu vou dividir e vou formar duas novas células, essa célula e essa célula. Essa célula tem quantos cromossomos? Tem 3 cromossomos. E cada uma dessas células? 3. Acontece que aqui não está duplicado, mas são 3 cromossomos em cada célula formada. E aí eu falei para você, eu falei assim, ó, lembra que na metáfase da mitose, um cromossomo fica debaixo do outro. Por quê? Eu colocar um cromossomo debaixo do outro é a forma de eu garantir que eu vou ter uma conservação na carga cromossômica. Olha isso, a célula tinha 3 cromossomos. E aqui cada célula formada vai ter 3 cromossomos. A diferença é que está duplicado ali na célula. Beleza, então eu coloco um cromossomo debaixo do outro quando eu quero conservar a carga cromossômica. Só que nós estamos falando da metáfase 1, que acontece aonde? Na meiose 1. A meiose 1, ela é reducional. Então, olha a diferença que você tem que entender. Olha a metáfase 1 da meiose 1 e a metáfase lá da mitose. Enquanto lá os cromossomos estavam um debaixo do outro, aqui eu tenho o quê? Os cromossomos homólogos, um do lado do outro. Ah, legal. Um do lado do outro. E por que isso vai ser importante? Pelo seguinte: quando eu coloco um do lado do outro, ó, aqui eu tenho esse parzinho de cromossomos homólogos e esse parzinho de cromossomos homólogos, tá? Aqui, ó, você perceber esse azulzinho tá com uma perninha vermelha, porque ele trocou esse pedacinho vermelho com esse cromossomo aqui. E esse cromossomo aqui tá com uma perninha azul porque trocou com ele. Sofreu crossing over. E aqui a mesma ideia, tá? Legal.
Aí, essa célula tem quantos cromossomos? 1, 2, 3, 4. Tá. Eu tive o pareamento dos cromossomos homólogos lá na prófase 1. Aí, o que eu vou ter? O encurtamento das fibras de fuso. Então, essas fibras aqui, ó, vão encurtar e elas vão fazer o quê? Elas vão separar esse cromossomo vermelhinho aqui. Vai vir para cá, para esse polo. Esse cromossomo aqui laranjinha vai vir para cá. Esse azul vai vir para cá. E esse verde vai vir para cá. Então, quando eu saio da metáfase para a anáfase, olha o que acontece. Eu tenho os cromossomos em polos opostos. E o que acontece? O que acontece? Aqui que tá o pulo do gato. Por quê? Olha o que acontece na anáfase. Então tem a separação dos cromossomos. E aqui, ó, eu indiquei aqui pontilhado onde vai acontecer a citocinese, né? Que é o quê? O estrangulamento ali, que vai se consumar lá na telófase, e a separação das células. Mas o que eu quero que você perceba? Eu tinha quantos cromossomos aqui? Tinha 4. 1, 2, 3, 4. Agora, em cada célula formada, eu vou ter quantos? 2 cromossomos. Então, essa célula vai ter 2 cromossomos e essa célula vai ter 2 cromossomos. Então, opa, reduzi na metade. Eu tinha 4 cromossomos e eu fui para 2 cromossomos em cada célula gerada aqui, ó, ao final da telófase. Ó. Então, é por isso que na meiose, na metáfase 1, como eu quero reduzir a carga cromossômica, eu não faço igual a mitose. Eu quero conservar a carga cromossômica, eu deixo um debaixo do outro. Porque eu tenho 4 cromossomos. Quando tiver um encurtamento, eu vou ter separação das cromátides irmãs. Legal. Aí eu tinha 4 cromossomos, cada célula formada vai ter 4 cromossomos. Agora, se eu quiser reduzir, e é o caso da meiose 1, eu preciso colocar um cromossomo do lado do outro. Por quê? Tem encurtamento das fibras de fuso. Eu tenho separação não das cromátides, mas dos cromossomos homólogos. Então aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho a separação, é que cada célula formada tem 2 cromossomos, enquanto a célula ali, ela tinha 4, então eu consegui reduzir. Então, é assim. Então, essa pergunta aqui é bem interessante, que é o seguinte, então, como que a meiose reduz na metade a carga cromossômica na meiose 1? Por colocar os cromossomos homólogos pareados. Aí eu tenho a metáfase, os cromossomos homólogos pareados um lado do outro, e na anáfase eu tenho a separação dos cromossomos homólogos e não das cromátides irmãs. Então eu reduzo ao meio. Então por isso que eu fiz questão quando eu estava fazendo material, assim, eu vou fazer questão de colocar a diferença entre a metáfase da mitose e a metáfase 1, tá? Eu quero conservar a carga cromossômica, coloca um cromossomo debaixo do outro. Quero diminuir, reduzir a metade, coloca um do lado do outro. E eu sei que eu tô focando muito nisso, mas é porque é importante demais, tá? Você ter bem claro isso. Ah, legal. E aí, na telófase, nada demais. Você já conhece esse processo da citocinese, que é o quê? A citocinese nada mais é do que simplesmente o estrangulamento ali do meu citoplasma, tá? Certo. E aí, então, eu vou ter essas duas novas células. Eu tinha uma célula, então, 2N. Deixa eu fazer aqui. Eu tinha uma célula 2N. Aí eu formei o quê? Duas novas células N. Ah, legal. E elas vão ter a separação completa, né? Separação completa, legal. Aí cada uma dessas células geradas, cada uma delas, vai entrar na meiose 2. Cada uma delas vai entrar na meiose 2. E a meiose 2, que a gente vai ver agora, é basicamente uma mitose. Por quê? A meiose 2, lembra comigo, a meiose 2 é o quê? Equacional. Ela quer conservar a carga cromossômica. Então, na mitose não tinha conservação da carga cromossômica? Na meiose 2 eu também tenho isso. Então, a meiose 2 é basicamente uma mitose, tá? Aqui se vê a diferença grande da meiose 1 para a mitose. Na meiose 1, eu tenho crossover na prófase 1. Eu tenho o quê? Os cromossomos homólogos em paralelo para ter separação. Eu não coloco um debaixo do outro. Já na meiose 2, você vai ver que é o quê? Basicamente uma cópia lá da nossa mitose. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tinha cada uma dessas células. Essa célula N e essa outra célula N, ela foi... Cada uma delas vai entrar na mitose 1.
Na meiose 2. Então, por isso que eu tô marcando aqui, ó, duas células, tá? Eu tenho essa célula aqui. Ambas vão entrar na meiose 2, ó. Então, tá cada uma delas aqui. Para a fase 2 é aquilo. Eu formei a célula, beleza. Aí a célula sabe que ela vai precisar entrar na meiose 2. Ó, e cuidado, tá? Da meiose 1 para a meiose 2, eu não tenho intérfase, eu não tenho duplicação do DNA. Entre a meiose 1 e a meiose 2, sabe o que acontece? Basicamente nada. A célula fica ali meio em repouso, fazendo suas atividades básicas para se manter, mas não acontece nada, tá? Pelo amor de Deus, não acontece duplicação do material genético da meiose 1 para a meiose 2, tá? Beleza. Então o que acontece? A prófase 2, a meiose 2 em si é basicamente uma cópia da mitose. Então você se lembra? Prófase, eu vou ter o quê? A condensação dos cromossomos, que daí fica mais fácil a movimentação, a desagregação, né, da minha carioteca lá, ó, ficando tudo pontilhada, porque eu preciso movimentar cromossomo. Mas me diga, como que eu movimento cromossomo se antes eu tinha uma carioteca impedindo isso daqui? Não tinha como, não tinha como. E isso aqui, ó, duas células, cada uma delas, né, célula N, que foi gerada lá na meiose 2, tá? E aí, ó, uma coisa importante, quero que você perceba é o seguinte, ó. Você se lembra que esse cromossomo, o homólogo dele é esse vermelhinho aqui, ó. Olha o trecho, ó, azulzinho, ó. E esse verde, o análogo, o homólogo dele é esse laranjinha. É só você ver, ó. Esse azulzinho tá com um pedacinho vermelho. Então ele trocou pedaço, crossing over, né? É cromossomo homólogo. Eu quero que você perceba o seguinte, é que cada célula formada tem um representante de um cromossomo homólogo, tá? Beleza? Por quê? Não pode acontecer de uma célula não ter nenhum representante do cromossomo. Então, seria muito complicado, ó, se nesse processo aqui, ó, de separação, imagine o que acontece, eu preciso dividir o quê? Ao meio, porque cada gameta tem que ter um representante de um cromossomo homólogo, né? Você vai receber metade do teu pai, metade da tua mãe. Só que o que acontece? Às vezes, em vez de vir aqui, ó, esses dois para lá, como aconteceu certinho, e esses dois para cá, eu tenho um representante de cada cromossomo, em alguns casos o que acontece? Vem os dois para uma mesma célula. Aí você tem a triploidia. Você tem dois representantes do mesmo cromossomo. Tem um parzinho completo. E a síndrome de Down está muito relacionado com isso. Com esse probleminha que aconteceu na anáfase. Tá? Então, aqui no caso é o caso ideal, não teve nenhum problema. Cada célula tem um representante de cromossomo homólogo. Tá? Mas só dando esse spoilerzinho que vai ser uma das aulas mais interessantes que eu acho, que é essa questão de, às vezes, problemas que acontecem, anomalias cromossômicas numéricas, nesse caso, quando esse momento da anáfase acaba tendo problema, a fibra difusa, muitas vezes ela acaba estourando, acaba não conseguindo trazer um cromossomo para um lado da célula. Então isso gera muito, muito problema mesmo, porque você tem uma anomalia cromossômica numérica. Uma mudança no número de cromossomos pode trazer e traz muitos problemas na tua saúde. Tá? Mas aqui é um caso tá certinho. Certo, então a prófase 2 é a mesma coisa, tá? Eu só tenho aqui a diferença, esses cromossomos aqui que sofreram, né? Variação pelo crossing over. Aí ó, a metáfase 2, você fala, opa, tem um cromossomo debaixo do outro. Exatamente, ó, a metáfase 2 é exatamente o quê? A metáfase da mitose. Por quê? A mitose não conserva a carga cromossômica, então deixa um debaixo do outro. Ah, legal. E na metáfase 2? Metáfase 2 é meiose 2. Eu quero conservar a carga cromossômica. Então o que você faz? Põe um debaixo do outro. A mesma coisa, tá? E aí daí eu vou ter o quê? A separação não dos cromossomos. Agora eu tenho a separação das cromátides irmãs. Então eu separo essas cromátides irmãs aqui, tá? Só que o que é interessante é o seguinte, ó. Quando você tiver a separação aqui, ó, tanto nessa célula quanto nessa célula, olha que interessante. Eu tenho essa, eu vou ter ali, ó, depois a citocinese aqui, eu vou formar essa célula e essa célula aqui. Só que olha só como que tá o cromossomo aqui. Tá o cromossomo todo azulzinho, e na outra célula tem esse cromossomo azulzinho, mas com um pedaço aqui alterado, porque sofreu o crossing over. Essa célula vai ter um verdinho, e essa aqui vai ter uma parte laranja, porque teve o crossing over. E a mesma ideia aqui para essa célula. Então, olha o que acontece. Aí eu vou ter a anáfase 2, certinho, a citocinese. E aí, olha só, quando tiver a citocinese, dessa célula vão vir essas duas, e dessa outra célula vão vir essas duas. Então aqui acabou a mitose, a meiose.
Aqui eu tenho a formação das 4 células. E olha que interessante. Compara essa célula com essa. São diferentes, né, geneticamente. Isso aqui tem o cromossomo azul, mas o quê? Tem um trecho em vermelho. É o cromossomo homólogo dela. Que fez o quê? Crossing over com outro cromossomo. Então, olha só, eu formo o quê? 4 células. Olha os pedacinhos trocados. Geneticamente diferentes entre si e diferentes em relação à célula que eles deu origem. Então, por isso que é importante acontecer o crossing over. Por quê? Antes ali, ó, olha só. Se eu não tivesse o crossing over, o que eu teria aqui, ó, por exemplo? Se eu não tivesse o crossing over, eu teria esse cromossomo azul assim, sem nenhum pedacinho vermelho. E eu teria que nem a mitose ali, ó. E o verdinho normal. Só que agora eu tenho essa parte aqui alterada, porque sofreu o crossing over, tá? Então isso aqui é bem interessante, porque aí eu formei o quê? 4 gametas diferentes, tá? 4 gametas diferentes. Então, essas 4 células N. Então, se você perceber, aqui a meiose 2 foi bem tranquilinho, a meiose 2, ó. Ela é basicamente o quê? Meiose 2 é basicamente uma mitose, tá? Pô, interessante. E aí, comparando, então, a minha metáfase 1, a metáfase 1 da metáfase 2. Metáfase 1, pensa, metáfase 1 vem da meiose 1. Meiose 1 eu quero reduzir a carga cromossômica. Então, eu tenho aqui o paramento dos cromossomos homólogos. Aí eu vou separar. Eu tinha uma célula com 4 cromossomos, vai se dividir em 2 células, cada uma com 2 cromossomos. Vai dividir pela metade. Pô, mas na metáfase 2, eu falo metáfase 2 porque faz parte da meiose 2. E a meiose 2, ela faz o quê? A meiose 2, ela ela conserva a carga cromossômica. E como que eu faço para conservar? Eu coloco um cromossomo debaixo do outro. Por quê? A célula aqui tem quantos cromossomos? 1, 2. Eu divido ao meio ali, eu separo as cromátides irmãs. Eu tenho um cromossomo para cá, um cromossomo para cá. Outro para cá, outro para cá. Essa célula desse lado tem quantos cromossomos? 1, 2. E desse lado, 1, 2. E a célula originalmente já tinha quantos? 1, 2. Eu conservo a carga cromossômica quando eu tenho o cromossomo na metade. É um debaixo do outro, tá? Então esse processo aqui é bem interessante. E isso é basicamente a meiose. Varremos tudo na meiose. Agora eu só quero dar um aprofundamento, que é esse gráfico aqui que muito aluno tem muita dificuldade. E depois a gente vai para esse exercício muito legal da FUVEST. Tá? E aí é o seguinte, esse gráfico aqui, ele mostra o que? A quantidade de DNA em função do tempo aqui na minha meiose, tá? Beleza. Então, bora lá. A meiose, ela só pode acontecer em células diploides, com uma quantidade de 2x de DNA. Por quê? Como que a meiose vai acontecer numa célula haploide? Como que eu pego uma célula que só tem um cromossomo de cada tipo e vou dividir? Eu vou pegar um cromossomo e vou dividir pela metade? Não tem como. Então, a mitose acontece em haploide, diploide, já a meiose acontece apenas em células diploides, tá? Então, eu começo com uma célula com uma quantidade de 2x de DNA. Tem quantidade de 2x de DNA. Então, eu tô lá na fase G1. Aqui a fase G1S. E aqui vai ser G2, tá? Eu marquei errado ali, não é. Deixa eu corrigindo aqui ao vivo. Não é G1, tá? Aqui é G2. Beleza. Fase G1. Fase G1 é SG2. Você se lembra a fase da intérfase. Fase G1, ali eu tenho meus 2 cromossomos, uma célula diploide, 2x. Tá. Na fase S, eu tenho o quê? A duplicação. Então, eu vou pegar esse material, essa cromatina aqui, eu vou duplicar. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou duplicar também. Então, eu tenho isso daqui. Tá. E aí, eu tenho essa configuração na fase G, né? Que é perdão, na fase G2, né? Lá da intérfase. E daí, ela vai entrar, de fato, na divisão celular. Então, ela vai fazer a profase 1, metáfase 1. E aí, se você perceber da metáfase 1 para a anáfase 1, eu faço o quê? Eu saio de uma quantidade 4x de DNA e vou para uma quantidade 2x. Por que eu reduzo pela metade? Pelo seguinte, a anáfase 1, o que nós vimos? Eu tenho a separação dos cromossomos homólogos, olha lá, ó. Anáfase 1, anáfase 1, anáfase 1, olha lá, ó. Eu tinha uma célula com 4 cromossomos, célula 2N, foi para 2 cromossomos em cada célula. Pô, legal. Então, por isso que na anáfase eu tenho a redução à metade. Então, eu tava 4x, ó, tinha 2x, dupliquei e fiquei 4x. Dividi, voltei para 2x.
Aí eu faço o quê? Eu entro eu entro na parafase 2, meiose 2, né? Parafase 2, metáfase 2, anáfase 2. E daí na anáfase 2 para a telófase 2, eu tenho o quê? A separação das cromátides irmãs, tá? E aqui quantidade, ó, cuidado que aqui é quantidade de DNA, não é quantidade de cromossomo. Por quê? Se fosse quantidade de cromossomo, lembra, a meiose 2, ela é equacional. Então a quantidade de cromossomo, ela fica a mesma. O que eu tô falando aqui é quantidade de DNA. Então eu tenho aqui em cada cromossomo uma fita de DNA, uma fita de DNA. Aí na fase 2 eu vou ter separação de cada cromátide. Então cada um vai ficar com uma molécula de DNA. Então por isso que eu reduzo pela metade novamente, tá? Se você ficou com dúvida nisso, eu recomendo, ó, volta até na aula de mitose, para você entender bem esse processo. E daí você vem para cá pra gente trabalhar certinho, tá? Pô, interessante, interessante. Eu gosto pra caramba desse assunto aqui. É bem legal mesmo. Ah, e aí, eu tenho o seguinte, ó. Bora ver esse exercício aqui. A figura mostra etapas da segregação de um par de cromossomos homólogos em uma meiose em que não ocorreu permuta. Tá? Ou seja, não ocorreu crossing over, né? Ou tem ali uma célula 2N e tal, ela vai duplicar, e aí no final ela vai formar 4 células, o que? Haploides, né? Ela tinha uma célula 2N, e aí formou 4 células N. Tá. Final da divisão 1. Aqui é reducional e aqui é equacional. Beleza. No início da interfase 1, perdão, no início da interfase, antes da duplicação cromossômica, que precede a meiose, um dos representantes de um par de alelos mutou-se pela perda de uma sequência de pares de nucleotídeos. Calma aí. Então vamos fazer da seguinte forma. A gente vai fazer sempre assim, ó. Como que seria naturalmente, tipo, sem nenhuma perda. E vamos ver o que aconteceu ali. Então, olha só. Inicialmente, então, tinha esses cromossomos aqui, ó. Tinha esse cromossomo que eu vou fazer aqui de... Opa! Ele falou, ó, um dos representantes de um par de alelos mutou-se pela perda de uma sequência de pares de nucleotídeos. Ah, beleza. Então aqui, ó, eu tinha isso daqui, ó. Isso daqui, um cromossomo e outro homólogo dele aqui, do lado. Tá. Isso é a situação normal. A situação que aconteceu foi o seguinte. O azulzinho ficou normal, só que daí, esse outro cromossomo, ele perdeu um trecho dele. Então ele ficou assim, ó. Em vez de estar assim, ele perdeu o quê? É uma sequência de pares de nucleotídeos. Considerando que as células se formam no final da considerando as células que se formam no final da primeira divisão, vamos chamar de B, e no final da segunda divisão, encontraremos o alelo mutante. Ah, beleza, eu quero esse alelo mutante aqui. Em quantas células? Beleza. Considerando as células que se formam no final da primeira divisão e no final da segunda divisão, encontraremos o alelo mutante em... Beleza. Então, naturalmente, o que aconteceria? A minha célula faria o seguinte, ó. Aqui. Eu teria o seguinte. Eu ia ter minha célulazinha aqui. E aí, o que eu teria? Eu teria a minha duplicação do meu material genético ali, ó. Então, eu ia ter o meu cromossomo aqui que eu fiz de azul. E esse outro aqui que eu chamei de vermelho. E aí, o que eu teria? Eu teria ali depois, ó, você sabe, o crossing over, que é a troca de trechos, né? Então, teria o cromossomo azul aqui. E a outra perninha dele aqui, ó. Um trecho. Trocou o pedaço aqui, ó. Tá. E aí eu vou ter a minha célula vermelha, a mesma ideia. Eu vou ter um trecho dela assim, ó. Com um pedaço de cromossomo azul, porque sofreu crossing over. Ah, beleza. Aí, o que acontece? Eu ia ter o quê? A minha metáfase 1, né? Eu tenho ali os
os cromossomos em polos opostos, as fibras de fuso vai separar. Ah, legal. E cada célula vai ter um representante ali, ó. Cromossomo azul. E ele com o quê? Com o trecho ali que ele trocou com vermelho. E aí, a minha outra célula, com aquele cromossomo ali em vermelho e o pedacinho que ele fez crossover com o cromossomo azul. Ah, beleza. E aí, cada uma dessas células vai passar pela meiose 2. E eu vou ter o quê? A formação de duas novas células aqui, ó. Duas novas células, duas novas células e duas novas células. Tá. Então aqui seria o quê? A separação das cromátides irmãs. Então aqui vai ficar azulzinho, aqui azul e aquele finalzinho ali vermelho. Ali, cromossomo vermelho, o pedacinho que ele trocou no crossover em azul. E ali aquela segunda cromátide irmã ali, toda vermelha. Tá. Seria assim. Só que acontece é que eu não tive isso. Eu não tive isso. Eu tive aqui, ó, uma perda do cromossomo, tá? Então aqui, ó, um dos representantes de um par de alelos mutou-se por perda de uma da sequência de pares de núcleo tídio. Tá. Então, olha só. Considerando as células que se formam no final da primeira divisão. Então, vamos fazer a meiose 1. Na meiose 1, o que acontece? Eu vou ter o seguinte, então. Eu vou ter aquele cromossomo ali, vai se duplicar. Opa. Certinho. E vai fazer o quê, ó? Ah, beleza. E aqui, ó, eu vou ter isso aqui em vermelho. Ah, legal. Só que o que acontece? Aí eu não consigo fazer o quê? Eu não vou ter aquele trecho, né? Para fazer o crossover. Eu não vou ter. Por quê? Quando a célula se duplica, ela forma uma fita idêntica, tá? Então ela perdeu um trecho ali, ó. Fazer o quê? Não vai ter também. Ah, beleza. Não vai ter também. Então aqui ó, não tem questão do crossover, tá? Aí no final eu vou ter o quê? A célula aqui, azulzinha normal. E a célula em vermelho ali. E ela sofreu aqui, eu vou fazer até pequenininho porque ela sofreu aquela perda, né? Então no final, ó, lembra, esse aqui é o final da meiose 1. Eu tive a separação ali e tudo mais. Eu tô cortando as etapas, né? Então o que acontece? As células que se formam no final de B, encontraremos o alelo mutante em. Aqui é as células que ele fala na etapa B, né? No final da meiose 1. Então esse aqui foi meiose 1. Eu encontrei o quê? Eu encontrei esse alelo mutante em uma célula. Em uma célula. Aqui, ó, esse alelo mutante vermelho. Então, aqui, ó, uma célula em B? Sim. Uma célula em B? Sim. Uma célula em B? Sim. Duas células em B? Não. Duas células em B? Não. Eu formei duas células, mas não tem esse alelo mutante aqui, tá? Eu não tenho esse alelo mutante. Aqui, essa questão, ela foi muito sacana pelo seguinte. Ele falou que sofreu uma mutação pela perda. Se fosse uma mutação pelo seguinte, ó, vamos supor o seguinte, em vez de sofrer uma mutação, a gente tivesse falado assim, ó, o outro cromossomo, ele sofreu uma mutação na sequência do genes, e não perda. Então, eu teria aqui uma outra perninha laranjinha. Aí sim seria um rolo, mas seria, acho que até mais legal para fazer. Aí sim a gente ia ter o crossover, um laranjinha desse ia vir pelo azul, certo? Então ficaria um negócio bem doido. Mas aqui não aconteceu isso, tá? Então, beleza. Aí o que acontece? Cada célula dessa, então, vai passar pela meiose 2. Eu vou ter essa célula aqui, ó, com esse cromossomo aqui. Eu vou ter separação das cromátides irmãs. Eu formo o quê? Duas células a partir dessa e daquela outra ali que tem um mutantezinho pequenininho, ó. Mutantezinho pequenininho, que engraçado. Um mutantezinho ali vai formar o quê? Duas novas células. Tem a separação das cromátides irmãs. Formei aqui um azulzinho aqui vermelho. Pô, legal. Então, ó, quais são os alelos mutantes? Esse alelo vermelho aqui, né? Foi ele que perdeu aquele trecho no começo. Ah, legal. Então, de 4 células que eu formei no final, eu tenho duas.
Então, aqui, ó, considerando as células que se formam no final da primeira divisão e no final da segunda divisão, encontraremos o alelo mutante em uma célula em B, que nós vimos aqui, ó, apenas a célula aqui tem esse cromossomo mutante, e duas células em C. Duas células com esse cromossomo mutante. Pô, legal. Então, nosso gabarito fica sendo da letra C, correto? Exercício bem legal da nossa querida FUVEST. Então, o que você vai fazer? Você vai praticar muito, porque essa aula aqui nós terminamos a parte de visão celular, e aí depois vamos entrar em tecido epitelial, tecido nervoso. Aí vai ser uma outra conversa, certo? Então, você vai fazer praticar muito, lembrando que você tem a comunidade do Discord para tirar suas dúvidas, o nosso grupo da turma do mapa da FUVEST, então pode ter certeza que todas as dúvidas serão sanadas. Foi muito bom estar aqui com você. Até a nossa próxima aula.